Bom dia, pessoal, de novo. Quem está aqui, quem está em casa, quem chegou no meio da meditação. Não aqui, né? Aqui no online chegou muita gente no meio da meditação. Como é que foram de virada de ano? Tudo bem? Ficaram por aqui? A gente foi para São Paulo, depois para o Rio. Passaram o Réveillon no Rio? Fomos no Rio para visitar o Réveillon. O dia do Réveillon, você estava aqui. Ah, estava aqui já. Nesse período de dezembro, a gente... Tava lá. Tá tudo bem com a Camila? Então, tá bom. E você estava aqui, Lívia? Eu não, estava em Dalmas. Ai, que legal. Eu já fui para lá. Hã? Já fui para lá. Nas minhas vidas passadas, dessa mesma vida. E você, Luiz, ficou aqui? Ficou aqui mesmo? Uhum. Nossa, guardião. Quando é que o Lamaçuna volta, hein? Não sei, só perguntando para ele. 5? Não tá, ele falou que é no final de janeiro, né? Ah, Depois tá. ele ia chegar logo aqui em fevereiro. Ah, beleza. Mas como ele... Eu sempre digo que se o aniversário dele é 8 de fevereiro, ele pode ficar mais um pouquinho lá, né? É, De repente ele fica por lá, faz os 15 dias. legal. Não sei, não. Só Eu fui você para. tem comprovação, né? Legal. Eu fui para São Paulo também, mas o Réveillon estava aqui. É, que bom vê-los aqui. Eu vi que tem bastante gente também online, mais da nossa sangue antiga, gente mais nova também. A Sabrina está dizendo que perdeu a hora, ela disse que viria para cá, mas tudo bem. Tudo bem, Sabrina, a gente conversa depois. Mas, bom, é, a gente vinha estudando nos últimos 3 anos, acho que foi isso, 21, 22, 23 e 24, é isso. A gente estava estudando o texto do Django Control, Criação e Completude, um texto bem profundo, com muita informação preciosa. Vamos ver agora, a gente está acabando a tradução desse texto, a Clarissa está me ajudando nisso. Vamos ver, a gente vai ter um material muito rico nas mãos. Vamos ver como é que a gente pode dispor dele, se a gente consegue fazer uma publicação disso, como é que a gente aproveita os ensinamentos todos que foram dados. Enfim, mas foi um ciclo, um ciclo bem completo. E uma vez concluído esse ciclo, a ideia foi retomar um ensinamento mais básico, mais fundante, porque no texto do Django Control a gente avançou em vários temas que demandam uma certa maturidade do praticante, experiência, mas a ideia era ter esse ensinamento dado de forma mais detalhada, né? O Kalu Rinpoche deu esse ensinamento em 7 encontros para a gente, ah, e depois a ideia foi um pouco desdobrar em cima dos ensinamentos do Kalu Rinpoche, do Trango Rinpoche, e de outras referências que a gente trouxe,
desdobrar um pouquinho mais o conteúdo desses ensinamentos. Por isso a gente acabou descendo em detalhes, aprofundando muito alguns temas, o que de certa forma acaba circunscrevendo um pouco o universo das pessoas que conseguem acompanhar o ensinamento na profundidade que foi dada, né? Ah, a ideia a partir desse ano, então, é revisitar o ensinamento, o precioso ornamento da liberação do Gampopa, que já foi dado aqui a exaustão de uma maneira brilhante pelo Lama Trilê. A gente chegou a fazer alguns retiros de imersão sobre esse ensinamento também, e invariavelmente a gente faz referência a ele. Então, a ideia é trazer o ensinamento do Gampopa juntamente com palavras do meu perfeito mestre, do Patru Rinpoche, e algumas referências que o Kalu Rinpoche traz também sobre esse texto, mas como um pano de fundo, porque eu imagino que boa parte das pessoas, por isso que eu fiz questão de saber quem está aqui também online, boa parte das pessoas que estão aqui hoje, que vão acompanhar esses ensinamentos, já tem muita referência desses ensinamentos do Gampopa, né? Claro que a gente vai poder aprofundar temas, tirar dúvidas e daí por diante, mas eu preferiria, nesse momento, sem a pretensão ou sem a rigidez de ter um início, meio e fim para esse estudo do Gampopa, ter ele muito mais como um pano de fundo, como referências que a gente vai trazer, e deixar para que os temas fundamentais que sejam abordados nesses ensinamentos aqui sejam temas mais cotidianos, sejam temas mais relacionados à realidade de cada um que está aqui praticando, sejam temas que sejam mais, não sei se a palavra é convidativos, mas mais abertos para trazer novas pessoas para se engajarem nos ensinamentos, na comunidade, de certa forma fazer esse momento dos estudos dos ensinamentos do Senhor Buda uma oportunidade de consolidação de uma sanga, de um grupo, de disposição de trazer, como eu já falei, novas pessoas, e de fazer com que o Dharma possa dialogar de forma mais direta com as questões da nossa realidade, do nosso dia a dia. Me parece que isso, nesse momento, seria pertinente. Eu acho que a gente tem já muito estudo bastante profundo sobre os ensinamentos do Senhor Buda. A gente já viu isso e tem muito material disponível no nosso site. Isso continua sendo dado pelo Lama Drimé, pela Lama Pelmo. A gente também vai continuar vendo, como eu falei para vocês, o ensinamento clássico do Senhor Buda permeando os nossos encontros aqui, mas a ideia é um pouco trazer mais aquilo que o Senhor Buda ensinou de uma maneira mais próxima à nossa realidade, não tanto um esforço de eu não vou dizer decorar, mas de conhecer com rigor, às vezes quase que acadêmico, os textos, mas muito mais aplicar eles no nosso dia a dia, na nossa realidade, tá bom? Então, eu estou explicando um pouquinho como eu gostaria
a pedagogia que eu gostaria de seguir nesse tema. E aí queria deixar, então, todo mundo muito à vontade nesses ensinamentos. Não, não imaginar que o dia dos ensinamentos do Lama Wangdu eu vou lá e vou ficar ali de uma maneira mais passiva, recebendo um monte de informação. Mas o que vocês trazem para o ensinamento também? Quais são as dúvidas de vocês? O que inquietou vocês durante a semana? Qual foi o tema da semana que chamou a atenção? Como ele se correlaciona com aquilo que a gente está vendo no texto que a gente vai estudar? Às vezes pode ser uma correlação direta. A gente vai estar estudando, sei lá, a paramita da paciência e teve uma questão que chamou a tua atenção durante a semana envolvendo esse tema, mas às vezes não vai ter correlação direta e não tem problema. Mas eu acho que a perspectiva de um maior engajamento da Sangha pressupõe um maior engajamento também nos ensinamentos, uma postura ativa de questionamento. E eu começo esse ensinamento de hoje perguntando não só para quem está aqui, mas para as pessoas que estão em casa também, já que a gente vai falar dos ensinamentos Lanrim do Gampopa, né? Eu vou explicar, vou falar um pouquinho sobre a natureza do ensinamento Lamrim, uma maneira de organizar os ensinamentos do Senhor Buda. A gente vai trazer, obviamente, como a gente sempre faz, a matriz referencial dos nossos ensinamentos, que é aquilo que o Buda Shakyamuni ensinou. O Gampopa vai colocar isso de uma maneira didática, na forma de um Lamrim, mas tudo aquilo que a gente estuda aqui tem a ver com os ensinamentos, com as palavras do Buda Shakyamuni, do príncipe Siddhartha. E quando a gente vai olhar por que o Buda Shakyamuni ensinou, e antes disso, por que o Buda Shakyamuni decidiu sair, o príncipe Siddhartha decidiu sair do palácio dele, havia uma motivação por trás. Quem conhece, a grande maioria de vocês conhece a história do príncipe Siddhartha, do Buda Shakyamuni, sabe dessas motivações que a gente está falando. Bom, eu pergunto para vocês, o que trouxe vocês aqui hoje? De verdade, por que vocês vieram? Quem queria começar? Assim, faz uma reflexão, tome o tempo que você precisa, mas por que você acordou hoje e veio? E é para ser honesto aqui, né? Não é para dizer uma coisa que faça sentido em relação aos ensinamentos. Por que vocês estão aqui hoje? Quem queria começar? Eu posso falar um pouco. Vamos lá, vai. Primeiro, o convívio com a Sangha tem sido muito importante para mim. Então, essas reuniões presenciais nos domingos e as aulas que a gente tem tido sextas-feiras à noite com o Lama Dremê, trazem ensinamentos que eu, particularmente, tenho conseguido, como o senhor coloca como sugestão para esse período de ensinamentos, tenho conseguido enxergar no dia a dia que a prática não se resume, no meu modo de ver, a eu falando popular, assim, eu me ajoelhar e rezar. Não se resume a eu fazer a prática das sadhanas, mas no meu dia a dia eu tenho conseguido, a cada momento, a cada episódio, a cada situação que se apresenta, eu consigo ver o que eu chamo de a cola da prova, a minha aprovação ali e o ensinamento que eu venho recebendo dos senhores e como isso é interessante, aquela oportunidade de colocar em prática, como se chamou de vida real,
colocar em prática o que a gente vem aprendendo aqui. Então, essa semana tivemos situações de conversa sobre luto e eu consigo trazer para mim, para minha pessoa, o que eu já vi aqui Uhum. sobre luto. E vai por aí, emoções perturbadoras. E tudo isso que esse mundo que nós estamos sempre apresenta para a gente e que se a gente tiver, eu que estou vendo assim, se a gente tiver distraído, a gente embarca numa confusão, numa intolerância. Uhum. E se a gente tiver, nessa hora, dar uma lembrada, você consegue. Uhum. Então, assim, a minha vinda para cá hoje tem a ver com essa continuidade desse aprendizado, né? Porque se passou muito tempo, né, de novo eu, se eu passo muito tempo sem estar presente aqui, sem estar atento a esses ensinamentos, é bem fácil da gente Uhum. se distrair e sair desse rumo que está sendo muito bom para o meu andamento nessa trajetória que eu estou. Você sabe, Wagner, que como eu não pretendo ter muita linearidade também nesses ensinamentos, porque o as palavras do Gampopa vão ser um pano de fundo para a gente, adiantando bem a fita, lá na paramita, do entusiasmo ou da diligência, acho que é Tsondrup, se eu não me engano, que tem aquela alegoria de é preciso manter uma vigilância na prática, como aquela pessoa que está carregando uma tigela cheia de água e tem uma pessoa atrás com uma espada, e se você deixar uma gota cair, e alguns vão contar essa história dizendo, e você está num salão cheio de pessoas, e você tem que ir carregando essa tigela cheia de água e tem uma pessoa com uma espada atrás de você nas costas. E se você deixar cair uma gota enquanto você carrega, ele vai te espetar. E o nível de vigilância e de atenção que a gente tem que ter com a nossa prática, porque como o Wagner estava dizendo, é fácil a gente no dia a dia se engajar com as loucuras da nossa realidade, do nosso cotidiano e daí por diante. E criar meios pelos quais eu me reengajo, eu recupero os valores, as referências importantes para aquilo que eu escolhi como sentido para a minha vida, e a gente sempre coloca os ensinamentos na perspectiva de um praticante, né? Um praticante, ele vai olhar para a realidade a partir do viés da perspectiva de como aquelas circunstâncias me beneficiam ou me atrapalham no meu caminho, é, como um praticante budista, né? De alcançar um estado de consciência livre de engano para que eu possa conduzir todos os seres a uma condição livre de engano, livre de sofrimento. Para que eu seja capaz de manter esse tipo de disposição diante da vida, eu preciso lançar mão de todos os recursos que eu sei que me ajudam, que contribuem para que essa minha disposição de cumprir o meu propósito nessa vida alcance o seu resultado. Vir para cá no domingo, encontrar a sanga, conversar, não só na prática formal, mas se reconhecer um pouco com as pessoas que são da tua comunidade, perceber a mesma disposição, a dispor de um tempo da tua semana onde o propósito está muito alinhado àquilo que você escolheu como sentido para a tua vida e tal, pelo que você estava me dizendo, Wagner, é uma coisa que parece ser importante. É, e eu acho isso extremamente válido. Não é à toa que a gente coloca como uma das três joias a sanga. E estar reunido numa comunidade com o mesmo propósito, claro que contribui para o aprofundamento da prática no teu cotidiano, no teu dia a dia. Assim, para mim é da mesma forma. Pegar o carro, vir para cá, dar os ensinamentos. Há mais de 20 anos eu venho para esse lugar. Quando eu agradeço a todas as pessoas que estão aqui, que estão em casa, querendo estudar um pouco, aprofundar nos ensinamentos do Senhor Buda, quando existe uma comunidade interessada, há uma oportunidade, então, de se aprofundar nos ensinamentos,
de estudar e daí por diante. Portanto, é um sentimento de gratidão pela comunidade. É difícil o Dharma penetrar, poder ser estudado, sem que hajam essas condições. Então, da mesma forma, né, durante 20 anos, vir ao KPG e ter esse lugar aqui, onde a gente pode estudar, praticar e tal, tem sido um fio condutor de apoio na minha própria prática. Por isso, um sentimento de gratidão profundo de poder estar aqui, de poder compartilhar e daí por diante. A minha motivação em estar aqui hoje está muito alinhada, muito próximo à tua, Wagner. E eu queria saber de outras pessoas, mas por que vocês estão aqui hoje? Bom, eu estou com duas missões aqui hoje. A primeira é ver se a puja do Mahamudra tem na lojinha, porque é o último ensinamento de sexta. O Lama Dremer Sugeriu essa puja. Coincidentemente, eu estava lendo um livro do Mahamudra, mas era de outra, é da biblioteca aqui, mas eu acredito que é de outra linhagem. Eu falei, vamos alinhar já, que já vai ter os ensinamentos. E outra questão é relações humanas, assim, no Sansara, as relações humanas, pelo menos no meu cotidiano, é muito superficial e acredito que o budismo me dá a única saída, né? Se não tivesse saída, acredito que ele ia sugerir o suicídio, que morre todo mundo. Então, eu acredito que o budismo tem essa possibilidade, né, da gente alcançar essa natureza da mente natural. Uhum. Mas no cotidiano, as relações humanas, assim, às vezes eu pesquiso, não, mas será que é só comigo? Será que as pessoas que eu conheço que tá deturpando, assim? Mas não, eu vejo que tá todo mundo, assim, buscando um ego, usando a gente por ocasião, a relação como um todo. E às vezes a gente tem que ficar como observador, né? Uhum. E essa observação vem a esses preceitos, né, da renúncia, Uhum. da bodhicitta, da vacuidade, são as questões que eu estou lendo do Tantra. Uhum. Então, essas motivações, assim, da gente não perder o entusiasmo. Né? Ótimo. E é isso. E de cultivar essas relações humanas com pessoas que pelo menos na sua motivação, buscam as mesmas coisas, né? Buscar, né, essas sutilezas. Né? Excelente. É, é, é isso que eu quero, assim, essa sinceridade de dizer essa coisa prática mesmo, né, Jaime? Já que eu tô aqui, vou passar lá e tal, não sei o quê. Então, a gente precisa entender essas motivações, porque elas estão diretamente relacionadas a um pano de fundo do propósito dos ensinamentos do Senhor Buda, né? Alguém em casa queria compartilhar, porque, né, eu estou conversando com as pessoas que estão aqui presencialmente, mas queria entender de vocês também, né? Tá em casa, num cotidiano que é muito convidativo, né, a uma atitude talvez mais relaxada diante da prática e daí por diante, ah, pode ser um obstáculo. E não obstante, vocês estão aqui, estão acompanhando os ensinamentos, tem bastante gente online. Por que vocês estão aqui? O que fez você acordar de manhã e dizer, não, hoje tem ensinamento, eu quero acompanhar, eu quero saber o que vai ser estudado, praticado. Quem quer compartilhar que está em casa? Posso falar, Lama? Por favor, Nádia. Bom, eu continuo nessa, né? Eu gosto de ouvir quando você dá os ensinamentos, eu tenho afinidade com isso. Eu acho que também tenho muitos anos de budismo, né? E adoro o Lama Sonan, independente de qualquer coisa, seja lá onde ele estiver, é o meu dodói. Mas eu acho que o budismo ele me trouxe, por isso que eu continuo, eu acho que eu nunca vou largar, ele me trouxe uma quietude mental que me é muito agradável. Então, a partir disso, eu tenho uma capacidade muito maior de perceber o meu dia a dia. E isso com práticas, eu não sou hoje tão assídua nas práticas, mas assim, fiz o Nondro, coisa e tal. Não sei nome de nada, nem quero saber, mas o meu estado mental, ele é anos-luz acima do que era antes.
Então, a partir disso, eu acho que digo para todo mundo, gente, a mente quieta, viu? A partir disso, eu acho que é muito agradável esse ensinamento. E é bom te ver também. Obrigado, Nádia. Bom dia. Eu vou pegar mais depoimentos antes de fazer comentários. Queria saber da motivação das outras pessoas e também quem estiver aqui, quem mais quiser compartilhar, fica à vontade. Eu quero falar. Vai lá, Sabrina. Então, para mim, eu acho que assim, né, é saber que a gente está aqui numa passagem, né? E eu tenho uma sensação muito nítida de que eu preciso fazer alguma coisa com relação a isso, sabe? E para ser uma pessoa melhor mesmo, tentar ser uma pessoa melhor mesmo, porque eu acho que é só, não tem outra saída, né? Eu acho que a vida ela é muito rápida. Eu tenho essa sensação do tempo, de saber que isso aqui é uma passagem. Né, me dá um pouco de. É uma preocupação constante, assim, né? E, nossa, é isso. E eu tive insônia hoje, aí o despertador tocou e eu não pude estar aí, eu estou aqui, mega. Falei, que pessoa pouco confiável, mas por causa Mas, do nosso Sabrina, propósito, né? E ter um filho também, né? Ter me feito ser mãe também, eu acho que muda a sensação do mundo, né? Acho que dá uma. O que eu estou deixando? Né? uhum, sim. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Essa coisa toda. Sabrina, é, mas deixa eu te perguntar uma coisa, mas essa sensação de urgência de que é preciso fazer algo, ah, qual é a correlação que você vê dessa sensação interna com o budismo? Por que fazer algo e o budismo? Você poderia fazer outra coisa de manhã, você poderia acordar e falar, não, mas eu vou, já que o despertador não tocou, eu vou, sei lá, eu vou dar um rolê com meu filho, eu vou. Mas por que fazer algo e o budismo e estar aqui agora, 9h15 da manhã, ouvindo isso, qual é a correlação que existe? Por quê? Por que o budismo? Por que está aqui escutando essa conversa? Ué, Lama, por conta da, né, impermanência, né? Eu acho que o budismo ele traz os conhecimentos que ajudam, né, a manter, sei lá, dá um suporte, né? Eu acho, né? Eu acho que, né, tem aí a impermanência, tem a insatisfatoriedade do samsara, né? Tem eu acho que ele dá um suporte para a gente para estar lidando, como o Wagner falou, né? No dia a dia com as questões, assim, eu vejo uma correlação direta no sentido, né, de tal, quando eu ouço os ensinamentos ou através da própria meditação, ter um suporte na vida, né? Assim, Ou porque a gente seja, sabe que é uma passagem, a gente vai morrer. Então, assim, o que que é, né? O que que no fundo, para que é essa existência, né? Se não para a gente tentar ser uma pessoa melhor e que aí já começa, né? Alcançar o estado de Buda, é sempre muito uma coisa grande, né? Assim. mas então, de certa forma, o que você está me dizendo é que aquilo que você já escutou do budismo, pelo que você vê na tua vida, você vê sentido. Assim, Nossa, não, total. não pelo fato de que alguém tem, sei lá, uma maneira de apresentar muito, sei lá, muito interessante, nem nada, mas porque o conteúdo daquilo que você já viu nos ensinamentos, quando você olha para a tua vida, faz Faz sentido. Ou sentido. seja, vale a pena você escutar um pouco mais a respeito disso, porque é, ele faz sentido. Quando você olha para a tua vida, ele faz sentido. Faz sentido, dá um suporte para o dia a dia. Eu acho que eu levo para o dia a dia, assim, total. Eu lembro, assim, E o que, né?
nas Mas então deixa eu te situações. perguntar, e o que que não faz sentido no budismo? O que que você já... Tudo bem, então você já, ó, entrei, tem algumas coisas que fazem sentido, impermanência, satisfatoriedade do samsara e tal, mas tudo faz sentido? Não tem nada que não faça sentido? Senão a gente fica aqui só falando, estamos entre uma comunidade budista, todo mundo vai ficar aqui é, reificando Bom, os ensinamentos. E aí, o que que não faz sentido? para mim, ainda é muito distante a questão da língua, né? A língua da gente fazer as pujas, para mim, é muito difícil, sabe? Ainda, né? Eu gosto muito de ir nos retiros das divindades para me aproximar, para entender por que eu tô fazendo, né? Por que Então, assim, quando a gente faz as orações em português, para mim faz mais sentido, porque na hora eu já sei o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, né? Então, isso para mim ainda não, né, é difícil, né? Uhum, Eu acho que essa parte cultural, né, ela é um pouco mais distante, apesar de ser linda, né? De ser, eu acho que um atrativo entre aspas, né? Mas é o que também mais distancia, na verdade, né? Mas quando eu faço em casa, eu faço só em português, obviamente. uhum. E é isso. Beleza. Quem mais queria compartilhar, gente? Assim, por que tá aqui? Oi, Se Lama lá. ninguém. Ah, vamos lá. Hélio. Primeiro eu faço as palavras de todo mundo as minhas palavras. Agora, o que me faz acordar de manhã e ficar e vir ao grupo? Bom, eu tenho uma certa dificuldade de sair de casa de manhã. Então, por conta da família. E ter essa proximidade pelo online é uma facilidade que viabiliza os estudos. E por que o budismo? Eu tenho uma afinidade com o budismo, talvez uma afinidade inversa, que eu conheci o budismo por causa de uma estátua. Então, essa ligação que eu tive antes mesmo de saber o que ela significava, me fazia assim, eu quero saber o que que ela significa. Uhum, Então, eu vi uma estátua e falei assim, eu quero saber por quê, por que que eu tenho essa afinidade, por que que eu quero saber o que que está por trás disso daí. Conheci o budismo graças a um curso que o Lama Trinley estava dando sobre... a Teosófica estava dando um curso sobre religiões e o Lama Trinley foi convidado. A Letícia frequentava a Teosófica na época e falou assim, olha, eu gostei do budismo, eu vou querer conhecer. Quando eu ouvi o nome, eu falei assim, eu não é que eu quero conhecer, eu quero participar, eu quero entrar. Eu não sabia para onde eu estava indo, eu simplesmente pulei desse abismo. Falei assim, esse é o abismo. Eu falei assim, eu estou pulando, pro lado de cima. Então, juntando tudo isso daí, o budismo para mim é uma grande incógnita, porque eu nasci numa comunidade, nasci numa sociedade, nasci de uma família católica. Então, eu não consigo ouvir alguma coisa sobre o budismo sem querer inevitavelmente fazer um paralelo. Mas para mim o budismo ele faz mais sentido, ele me dá melhores respostas. Mas a cada resposta, a cada ensinamento que eu participo, online ou presencial, eu me vejo com mais perguntas. Para mim, então, o meu conhecimento se parece com uma bolha que quanto mais eu sei que eu não sei, que a cada ensinamento, a cada livro, a cada capítulo, a cada hora que eu escuto, eu falo assim, cara, eu só estou entendendo 10% do que está acontecendo. Mas esses 10% fica assim, como que eu trago essa informação do budismo para o meu cotidiano? Como que é essa impermanência de o que eu estou passando, alguém já passou, o que eu estou sentindo, alguém já sentiu, aquilo que me angustia tem nome, tem endereço, tem telefone, tem todas essas informações, eu apenas não sei como identificá-la. Eu posso não saber, mas existe essa resposta. Alguém já me deu essa resposta, eu só tenho que pesquisá-la. Vir aqui é um acesso a essa informação. Então,
para mim é uma grande surpresa, às vezes, que uma frase pode fazer uma diferença para mim muito grande dentro desse ensinamento. Para mim é uma imensidão de informações que eu não entendo à primeira vista. Às vezes fico de 1 hora de ensinamento, consigo reter 3 frases, 4 frases, mas aquilo dali fica cozinhando para mim por bastante tempo durante a semana e me incentiva a na semana seguinte e depois e depois e em algum momento é chegar assim, é ter a oportunidade de fazer uma pergunta pessoal, assim, pessoalmente. Então, às Uhum. vezes, eu encontro os lamas no templo e falo assim: vem cá, mas você falou aquela frase que me marcou. Eu sei que tem um oceano de dúvidas dentro do meu riacho de conhecimento. Eu aproveito esses momentos daqui para reter informação que eu consigo reter e transmitir, e pegar as dúvidas e depois tirar. Então, em resumo, eu vim para o budismo por causa de uma estátua que eu tive afinidade sem saber por quê. Entrei no budismo tibetano numa época, assim, porque o Lama Trinley apareceu na nossa vida. Eu sempre me identifiquei gostando da escola, gostando das respostas, muito embora não entenda as respostas às vezes não entendo a pergunta, não sei o que está sendo respondido, mas estou aqui absorvendo como uma esponja. De repente eu sou que nem uma criancinha que daqui a pouco eu vou entender, daqui a pouco vai abrir aquela luz, mas até então eu só estou absorvendo e me traz muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas respostas para perguntas que eu não sabia que eu tinha. Uhum. Então isso me faz levantar. Ótimo, ótimo, Mário. Obrigado, obrigado por compartilhar. Alguém mais, gente? Alguém mais quer compartilhar? Por favor. Tenho muita ansiedade, eu tenho problema de saúde mental. Essa noite eu tive sono, a minha aqui em casa também. Aí eu decidi vir, assim, que eu me sinto bem aqui, e eu com essa tranquilidade. Por mais que eu seja que não saiba que não é a melhor motivação para me dar tantos frutos assim, mas eu tenho a esperança de ir melhorando, né? À medida que eu vou avançando na tranquilidade, sinceramente, melhorando na motivação. Não sei se quem está em casa conseguiu ouvir. Vocês conseguiram ouvir, gente? Alguém me dá um sinal. Não. Ah, teu nome mesmo? Thaís. Thaís. A Thaís estava dizendo, Bia, que a motivação dela, ela tem sofre de ansiedade, ela estava em casa, um pouco desconfortável e falou que se sente bem aqui e tal, porque que ela ia ficar sofrendo em casa, e ela decidiu vir, ela se sente bem aqui e tal, ela questionou a motivação dela, disse eu acho que essa não é a correta motivação e tal, mas eu pretendo melhorar. E, bom, essa foi uma das razões pelas quais ela veio para cá. Devem ter outras, viu, gente? Mas a gente, como a gente viu aqui do depoimento de muitos aqui, eu vou pegar esse gancho aqui, mas eu vou deixar esse espaço sempre aberto para vocês falarem, gente. Mas eu vou pegar esse gancho aqui da Thaís sobre a motivação dela, para amarrar um pouquinho todas essas motivações que foram trazidas, né? Ah, mesmo aquilo que o Elimo trouxe, de uma conexão com a imagem do Buda, de alguma forma, essa conexão que está em algum lugar da Thaís para ela ter se sentido desconfortável hoje e ter decidido vir para cá, tem uma conexão aí, a conexão que a Nadima falou e tal, todas essas formas de conexão do Wagner, a minha e muito provavelmente de todas as pessoas que estão aqui reunidas hoje, a gente deve estar em torno de umas 30 pessoas aqui. Há uma conexão com um ensinamento
com uma pessoa e com uma comunidade, o Dharma, o Buda, a Sangha, né? Há uma conexão com essas três joias, portanto, o Buda, o Dharma e a Sangha, que faz com que a gente esteja reunido aqui hoje. E essa maneira de se apresentar essa motivação variada e daí por diante está diretamente relacionada à motivação fundamental que fez com que o príncipe Siddhartha saísse do palácio e decidisse viver uma vida de asceta por 6 anos. Né? Conta a história que o príncipe Siddhartha vivia numa condição absolutamente favorável, confortável, e, no entanto, num determinado momento, ele passa a entrar em contato com experiências de sofrimento. E ainda que ele não tivesse experimentando anteriormente a esses encontros, a esses momentos em que ele se deparou com sofrimento, e eu tenho certeza que a grande maioria de vocês sabe aos eventos que eu estou me referindo, ainda que ele não experimentasse, no momento em que ele entra em contato com essas experiências de sofrimento, aquilo gera uma inquietação no Siddhartha. Era preciso encontrar uma resposta para aquelas experiências de sofrimento que eram inescapáveis, né? A experiência de sofrimento do envelhecimento, a experiência de sofrimento da morte, com as quais ele se deparou com o fato de que ele também experimentaria, né? Por si já geraram uma inquietação no Siddhartha. E ele decidiu, então, encontrar uma resposta para as experiências de sofrimento. A gente aqui falou nessas motivações todas de formas diferentes de sofrimento, né? Um sofrimento mais manifesto, como o sofrimento da Thaís, falando sobre a ansiedade dela. O Elmo, em algum momento, falou em algum nível de angústia. Talvez mais subjacente daí por diante, uma vontade de encontrar respostas para algo que parece estar fora do lugar. A Sabrina mencionou a necessidade de fazer algo a respeito nessa vida, né? Há algo a se fazer ainda nessa vida, ou seja, há uma inquietação. E a gente, quando estuda os ensinamentos, lembra do sofrimento sutil, sofrimento manifesto, sofrimento de sofrimento. A gente vai falar sobre essas formas de sofrimento quando a gente estiver estudando o texto do Gampopa. Mas o que há de fundamental e que o Buda vai ensinar logo no seu primeiro ensinamento, no primeiro giro da roda do Dharma, ele vai falar que essa experiência de realidade que a gente tem é marcada por algum nível de insatisfatoriedade, de incompletude. A maneira como eu me relaciono com a realidade traz uma inquietação interna que seja mais manifesta, como a inquietação que a Thaís trouxe de algum nível de ansiedade, ou ela é mais subjacente, ela é mais sutil. A sensação de que tem alguma coisa fora do lugar. Há algo fora da ordem, em que gera algum nível de inquietação. E o príncipe Siddhartha, num gesto corajoso, enfrentando o questionamento do seu pai, que, de certa forma, duvidou da possibilidade que o seu filho colocou de sair do palácio para encontrar uma resposta a essas experiências de sofrimento, corajosamente, ele decidiu mesmo assim sair do palácio e percorrer um caminho por meio do qual ele faria um enfrentamento no sentido último a essas experiências de sofrimento. Veja, então a Sabrina falava das questões culturais, das práticas das sadhanas e daí por diante. O Elmo mencionava que algumas coisas ele não consegue muito bem compreender e daí por diante, talvez pelo conteúdo do que é dito, talvez pela forma como é dito e daí por diante.
O fato é que, independentemente da forma como o budismo e os ensinamentos do príncipe Siddhartha, do Buda Shakyamuni se manifestam, há uma questão fundamental, extremamente pragmática, que é trazida pelo príncipe Siddhartha. Como lidar com as experiências de sofrimento? É possível experimentar a vida livre de sofrimento? Não havia, naquele momento, uma disposição de fundar uma nova escola de pensamento filosófico por parte do príncipe Siddhartha. Não havia a necessidade de responder uma inquietação do ponto de vista ontológico: existe um Deus, não existe, há um Atma, não há, enfim, ele cresce e se consolida, né, assim, se forma como um homem, como uma pessoa e tal, num contexto de um país que tinha suas próprias tradições e daí por diante. Mas a questão fundamental para o príncipe Siddhartha não era poder verificar a verdade ou não dessa ou daquela filosofia, dessa ou daquela religião e daí por diante. Era uma questão simples: como lidar com o sofrimento. E volto a dizer, independentemente da forma como vocês trouxeram a motivação pelas quais vocês estão aqui hoje, se tudo estivesse no seu lugar e não houvesse algum nível de inquietação interna, talvez vocês não estivessem aqui. Que seja simplesmente o fato, se você acordou bem hoje, de perceber que há um outro que sofre e uma inquietação marcada pelo desconforto que é perceber o sofrimento do outro. Ainda assim, isso seria uma motivação. Ainda que você pensasse: mas está tudo em ordem para mim hoje. Não há uma razão para eu me mover em direção a algo. Como, por exemplo, eventualmente pode ser a experiência mental de um grande praticante, de que eventualmente sente que as coisas estão bem para ele, mas o desconforto e o sofrimento do outro me incomoda. E como me mover em direção a algo que possa, de alguma forma, ser um meio pelo qual eu aplaco ou eu contribuo para a cessação do sofrimento do outro. Vejam, quaisquer que sejam as motivações, há uma questão central aqui, relacionada a algum nível de sofrimento, seja ele sutil, seja ele uma sensação difícil de colocar em palavras, seja ele mais manifesto, como a Thaís trouxe. Há uma motivação aqui em torno da qual gravita a dinâmica da realidade. Uma sensação, uma busca por algum nível de completude. Completude essa que, quando a gente para, larga todos os conceitos e permanece no estado natural da mente, ela é óbvia, mas ela a todo instante escapa da nossa realidade. A gente vai ver isso quando a gente for ver o capítulo 1 do texto do Gampopa, o ornamento da preciosa liberação. Quando ele estiver falando da natureza de Buda. E ele vai dizer que a natureza de Buda a tudo permeia, todos os seres sencientes. Natureza de Buda, a gente está falando de um estado de consciência livre de sofrimento. O que o príncipe Siddhartha alcança e aí passa a ser reconhecido como Buda Shakyamuni é simplesmente o estado natural das coisas, tal como elas são. As coisas nos seus devidos lugares. Mas que a todo instante, por uma dinâmica de insatisfatoriedade, colocam as coisas fora do lugar. E a ideia é simplesmente retornar para esse estado natural.
É isso que o Buda vai ensinar ao longo dos 45 anos depois que ele alcança o estado de Buda. E, de certa forma, a gente vem aqui tentar buscar uma resposta para isso. A resposta pode estar nos ensinamentos que a gente vai ter de pano de fundo, pode estar. Mas é importante a gente se deparar com esse dilema e tentar encontrar essas respostas, como foi dito aqui várias vezes para as pessoas que estavam aqui, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Porque senão vira um ensinamento lá e eu aqui. Uma coisa numa lógica de dualidade. E a gente precisa, não há tempo a perder mais. A gente precisa viver isso. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer na semana que vem. E deixar o livro do Gampopa lá no altar, de vez em quando folhear, saber dizer quais são as 10 ações virtuosas, as 10 ações não virtuosas e tal, numa repetição, mas não viver isso, não vai funcionar. Como é que a gente coloca isso, insere isso no nosso cotidiano? Essa é a ideia do que a gente quer trazer ou aproximar mais ao longo desses ensinamentos. Tá bom? Do que eu estou falando aqui para vocês, alguma coisa não faz sentido? Alguém queria fazer algum comentário, gente? Quem está em casa? Tudo bem para vocês? Eu me identifiquei bastante com a fala da Thaís, porque quando eu cheguei aqui em 2018, nunca imaginei que eu ia entrar num templo budista, mas a Camila já há alguns meses sempre insistia para eu vir. E eu vinha passando um momento de muito sofrimento, ansiedade, pânico, e longe de mim, no meu horizonte, não tinha budismo. Mas aí, para atender a Camila, eu vim num domingo, e quem estava aí era o Lama Drimé, e ele fez um ensinamento sobre o sofrimento, e eu fiquei assim, calma, ele nunca me viu, parece que está falando comigo. Esse diálogo é comigo. E eu achei muito interessante conhecer começar a ter contato com a realidade. E que o sofrimento é uma verdade, como lidar com ele. O ensinamento dele foi muito nessa linha. Eu transcrevi todinho, guardei e está em casa. 2018. Aí, no domingo seguinte, eu voltei, e não era ele, porque o Lama Trilê estava voltando e ia começar um ciclo de ensinamentos aqui. Né? O Lama Drimé jogou. Mas aí eu cheguei aqui, já era o Lama Trilê também, gostei do ensinamento dele. Então, mas a questão do sofrimento, da ansiedade, eu encontrei ali algum conforto de compreensão. E, portanto, por isso, a partir daí que eu continuei estudando. Né? E gostei muito que mais adiante, antes do Lama Trilê ir embora, teve o refúgio, né? Corta o cabelinho e tal. E para minha felicidade, porque eu gostei muito, o Lama Drimé voltou nesse dia e ele assinou o cartãozinho. Lama Trilê, e ele também, porque ele estava aqui presente. Né? Eu falei, olha que bacana, o Lama Drimé que me fisgou, né, como você falou, e ele acabou assinando meu papel. Eu queria fazer esse comentário, porque eu me identifiquei com a fala da Thaís. É o que eu dizia, né? Em algum lugar há alguma conexão para estar aqui, né? E como ela se dá, a gente imagina que as referências que a gente tem na nossa memória mais próxima e tal são suficientes, mas veja, né? Como o Elimo estava dizendo, de uma imagem do Buda, a tua filha invariavelmente te chamando, a Thaís de alguma forma se sentindo à vontade nesse lugar, há algum nível de conexão, né? Com essa maneira de se relacionar com a realidade. E o que a gente faz aqui é revisitar isso, né? Revisitar. Tá aqui no domingo ou em casa é revisitar algo que
que faz sentido, em algum lugar faz sentido, e a gente volta, né? Para mim, basicamente, é como se fosse um alimento para meu espírito, minha alma. É um alimento. E quando eu fico sem escutar esse ensinamento, é como se eu sentisse fome, né? Então, esse alimento me mantém conectada com algo mais que a nossa vida ordinária, né? Então, você se sente, eu, né, me sinto assim, completa com esse alimento. Que bom, Luísa. Você sabe que eu acho que eu tenho muita ressonância com essa perspectiva que você traz também. E quando eu olho, e quando eu estou no dia a dia, assim, eu, eu tento encontrar a boa medida desse alimento, sabe? Como algo que nutre, mas que me demanda algum nível de vigilância sobre como eu consumo isso. Qual é a maneira de consumir isso, né? Usando um verbo aqui bem da nossa sociedade, né? Olhando sob uma lógica de consumo mesmo, assim. Mas aqui mais pela referência que você traz do alimento, assim, né? Qual é a medida disso? Em que circunstâncias, né? Como não... se num determinado momento eu estou lendo um livro e ele está muito interessante, por exemplo, eu já li, vocês leram aquele livro Apaixonado pela Vida, do Miguel Rinpoche? Então, eu já li uma vez, aí eu começo a sentir tá faltando o alimento, aí eu volto, e aí eu vou ler. Mas assim, no primeiro estalo que eu percebo que eu estou lendo de uma maneira mecânica, ou eu tô me entediando, eu paro. Porque, porque é preciso saber consumir isso, sabe? É um alimento tão precioso que ele não pode ser banalizado, ele não pode ser desperdiçado e daí por diante. Então, se você vem para o KPG, e é a pergunta, né, que eu fiz, ou que você está em casa e tal, de fato venha quando fizer sentido para você. Venha não por uma obrigação, nem não venha, venha porque quando você vier, ou quando você lê esse livro, ou quando você consumir essa informação, você vai estar, de fato, sedento por aquilo, né? O Kalu Rinpoche, uma vez me perguntaram para ele assim, talvez eu erre nas proporções, tá? Não leve em consideração isso, mas numa pergunta que fizeram a ele relacionada a como se alimentar, ele dizia que não enche a barriga. Coma 70% daquilo que é o necessário, deixa 30% vazio. Como ser sábio nessa maneira de consumir com todo o respeito aqui a esse alimento tão precioso, entendeu? É preciso ter essa sabedoria. Porque quando falta e você vem com uma necessidade assim tão genuína que, como o Wagner estava dizendo assim, né? Não é possível, isso aqui é para mim. Mas se eu venho e tô meio, tô aqui porque eu posso criar um hábito que não é saudável. E quando eu paro para ler um livro ou estudar, eu quero muito aquilo. Eu sei o sentido que aquilo traz para mim. Eu tô com o coração absolutamente aberto para receber. É nessa hora que o ensinamento chega direto, entende? Lembram das referências do pote virado, do pote furado, do pote emborcado e contaminado? Veja assim, com a minha disposição para reter aquele ensinamento. Tem que ter
uma certa sabedoria, entendeu? Não é uma perversãozinha masoquista minha, não, assim, é uma maneira de fazer isso para tirar o melhor proveito. Sim, aí esse conhecimento vem cada vez, ele vem melhorando, né? No primeiro momento, talvez você não entenda bem, mas a cada vez que você vai relendo, vendo, escutando, você vai ter um entendimento melhor. É. Então, essa semana, eu estou lendo muito sobre luto, por causa da questão da minha profissão. E aí eu li um texto que estava falando dos reinos do budismo, né? O reino dos espíritos ávidos, o reino dos animais, todos os reinos. E nesse texto falava que o reino, por exemplo, né? O reino dos infernos, né? Ele pode estar aqui no momento que eu estou com muita raiva, então eu estou no reino dos infernos. E eu não tinha essa compreensão, eu achava assim, que num renascimento eu poderia cair no mundo dos infernos. Mas nesse momento, nessa semana, eu compreendi que não, que no acesso de raiva, de fúria, eu entro no reino dos infernos. Quando eu só vivo para comer, dormir, eu estou no reino dos animais. Então, eu tive essa experiência, né? Essa nova clareza desse ensinamento. Perfeito. E em que medida cultivar esse tipo de hábito vai criando causas e condições para experimentar uma realidade a partir de uma perspectiva de um karma coletivo, onde as experiências de sofrimento ganham os contornos de um inferno e daí por diante, entende? Mas exatamente não tem essa diferenciação, né? De imaginar que há uma coisa lá e uma coisa aqui, daí por diante, mas de que maneira eu experimento a realidade, né? Que bom, Luísa. Que bom te ouvir. Veja, né? A gente estava dizendo aqui a gente escuta o ensinamento e uma vez não faz muito sentido, mas depois lendo de novo ou estudando aquilo, de repente aquela ficha cai, daí por diante. Essa é um pouco a ideia da gente retomar o texto do Gampopa, né? Não tem essa perspectiva. Eu já estudei o Gampopa, então esse texto não me interessa mais porque não vai trazer nenhuma novidade. Eu vou contar em alguns nossos encontros a história do Gampopa, assim, como assim, né? Um ensinamento de um mestre realizado como esse, ele já não faz mais sentido para você, né? Porque você já estudou ele alguma vez, assim, quanta sabedoria, quanta instrução direta existe nesse ensinamento e a oportunidade que a gente tem de revisitá-lo e poder consumi-lo dessa forma como você falou e tal, é, nessa chance que a gente tem de voltar para esse texto, é o que a gente vai fazer, tá? Tudo bem, gente? Aí em casa? Tranquilo? Bom, então, é, eu queria hoje só fazer uma referência inicial à, à motivação, talvez maior, do engajamento, do movimento que o príncipe Siddhartha fez há 2.500 anos atrás, a partir da constatação da experiência de sofrimento, seja de si, seja dos outros, que fez com que ele se movesse do palácio. O Jataka vai contar uma série de vidas precedentes do Buda Shakyamuni, que dão conta da sua condição já de um Bodhisattva, né? E quando ele renasce como príncipe Siddhartha, a dinâmica
do movimento dele, obviamente já é marcada pela dinâmica de uma mente de um Bodhisattva, que tem como propósito fundamental alcançar o estado de Buda, portanto, alcançar uma situação livre de engano e livre de sofrimento. Não há, portanto, razão para um constrangimento de se falar em autocompaixão. Para que a partir dessa condição livre de sofrimento, eu possa conduzir todos os seres a uma condição livre de sofrimento. É isso que move a realidade. No entanto, é assim que também é percebida a dinâmica da realidade por um Bodhisattva. Numa condição grosseira, o que me move pode ser o desejo, a raiva, o orgulho, a inveja, a ignorância. A dinâmica da realidade, marcada por uma motivação grosseira, fazendo experimentar as experiências de realidade dos 6 reinos de existência. Mas a dinâmica da realidade, no seu estado puro, conhecida pelos bodhisattvas, pelos grandes mestres, tem esse propósito. Para além de uma lógica de sobrevivência ou de alcançar um estado livre de sofrimento, para si, a possibilidade, a partir da condição de conhecer a realidade tal como ela é, de se mover orientado na perspectiva de cessação de sofrimento dos outros. E foi isso que o príncipe Siddhartha fez. Depois que ele alcança esse estado de onisciência e passa a ser reconhecido como Buda Shakyamuni, ele passa os seus 45 anos se movendo na perspectiva de um ser iluminado. Com o propósito de alcançar, com o propósito de beneficiar todos os seres a alcançar um estado livre de sofrimento. Foi isso que ele fez há 2.500 anos atrás. E aí, conta a história, né? Das vidas pretéritas do Gampopa, conta a história o seguinte. O primeiro registro de renascimento trazido pelo livro do Gampopa, que a gente vai estudar, foi há muitos kalpas atrás, durante o tempo do Buda Padmeidawa. Ele foi um bodhisattva chamado Mentok Dazei. Nós estamos falando aqui de uma vida precedente do Gampopa. Mentok Dazei foi morto por um rei da sua época que chamava Pawei Jin. Kalpas depois, e kalpas significam uma quantidade de anos indescritíveis e daí por diante. Kalpas depois, o Buda Shakyamuni revelou ao Bodhisattva Shavitra Prabhavakumani. Não, Chandra Prabhavakumani, o Buda Shakyamuni, revelou ao Bodhisattva Chandra Prabhavakumani que ele, Gampopa, havia sido o Bodhisattva Mentok Dazei. E que ele mesmo, Buda Shakyamuni, tinha sido o rei Pawei Jin, que matou o Mentok Dazei. Ele, Gampopa, lembrava de suas vidas passadas, como quando revelou a 3 yogis que solicitou ao Buda Shakyamuni que desse o Sutra Rei da Absorção Meditativa. Ele, Gampopa, pediu
para o Buda Shakyamuni, enquanto o Buda Shakyamuni estava vivo, para que desse o ensinamento desse sutra. Seu renascimento como Gampopa foi predito pelo Buda Shakyamuni ao seu sobrinho e discípulo Ananda, como é dito no Sutra do Lótus Branco da Compaixão. Entre aspas. Ananda, depois que eu deixar essa vida, no futuro, aparecerá no lado norte o Bhikshu médico ou doutor, que previamente serviu a muitos Budas. Isso o Buda Shakyamuni falando para o Ananda. Ele tem respeitado e honrado muitos Budas, desenvolvido uma raiz base virtuosa, desenvolvido um pensamento altruístico, perfeitamente ingressado no caminho Mahayana e trabalhado para o benefício e felicidade de muitos seres sencientes. Ele é um erudito bastante estudado que pratica as escrituras dos Bodhisattvas, enaltece o Mahayana e perfeitamente ensina o Mahayana, o caminho Mahayana. E assim por diante. E mais adiante o Buda disse a Ananda, Ananda, esse monge médico, doutor, fará com que meus ensinamentos floresçam vastamente. Portanto, não lamente, porque o Ananda estava triste com a perspectiva da morte do Buda Shakyamuni, e o Buda Shakyamuni faz essa predição ao Ananda. Então, Príncipe Siddhartha, quando alcança o estado de Buda, com o propósito de encontrar uma resposta às experiências de sofrimento, passa 45 anos da sua vida ensinando do alto da sua compaixão e, próximo a morrer, faz essa predição a Ananda, seu sobrinho, dizendo, não lamente, porque mais para frente vai aparecer esse Bodhisattva, em relação ao qual a gente contou vidas precedentes, e a sua relação com Buda Shakyamuni, que vai fazer os meus ensinamentos florescerem. Esse é o Gampopa. Gampopa nasceu em Miao, no sul do Tibete, em 1074. Ele tinha 2 irmãos e ele era o sanduíche, ele era o filho do meio. Ele estudou com seu pai, que era um grande praticante erudito. Ele se casou com 22 anos e teve um filho e uma filha, o Gampopa. Ele estudou medicina com o grande professor indiano Kiemi, o médico tibetano Bizi e outros, e se formou um grande médico beneficiando muitos seres sencientes. Por razões do destino, seus filhos foram levados pela impermanência precocemente. Ele perde 2 filhos, o Gampopa. Em seguida, sua mulher foi abatida por inúmeras doenças e não podia se curar de nenhuma maneira. No final, com apego a ele, ela disse, não há felicidade nessa vida de chefe de família. Depois de minha morte, doutor, pratique o Dharma, com toda a força do seu coração. E ele respondeu, seja se você viver ou morrer, eu prometo que praticarei o Dharma. Lágrimas escorreram dos seus olhos e ela morreu. Essa é a vida do Gampopa. Gampopa então se entregou à prática do Dharma, tornou-se monge e aos 26 anos tomou a ordenação completa e recebeu o nome de Sonan Rinchen. Gampopa se tornou um grande praticante monástico da escola Kadampa, a escola originária da linhagem Kelupa, né, cujas origens remontam até o Atisha. E lançou as bases, essa escola Kadampa lançou as bases para a escola Gelupa, né, fundada no século XV. Notadamente uma escola de natureza monástica. Então, o Gampopa tinha essa tradição monástica, né? Durante esse tempo, o Gampopa passou a receber, durante os sonhos e no estado ordinário, a aparência de um yogi, vestindo um manto surrado de algodão e um bastão de caminhada. Nesse mesmo tempo, o mestre dos yogis, Milarepa, foi consultado por seus discípulos
dentre eles o grande Rechumpa, que era o grande aluno do Milarepa, sobre quem seria o seu sucessor. Quem seria o sucessor de Milarepa? Milarepa respondeu: sou um yogi e, nesse sentido, não há um sucessor para mim, mas haverá um discípulo que performará todas as minhas atividades. Hoje à noite verei onde ele está, disse o Milarepa para o Rechumpa. Volte amanhã pela manhã. No dia seguinte, Milarepa lhes contou que em breve chegará o médico e cantou a seguinte canção: eu me prosterno a todos os grandes lamas e suplico aos bondosos. O leite dos leões da neve branca do leste, dentro da preciosa tigela de ouro, não deve ser vertido em outra tigela ordinária. Se isso acontecer, a tigela irá se quebrar e seu conteúdo se perderá. As instruções de Naropa e Maitripa, mesmo sendo conhecidas como profundas, sem prática, não têm profundidade. Mas depois de praticá-las, há grande profundidade. O pai Marpa as trouxe e eu, Milarepa, as pratiquei. As 3 palavras experientes de Milarepa, apesar de serem renomadas como sendo produtivas e eficientes, não serão dadas a um recipiente impróprio. Eu as darei quando o recipiente apropriado chegar. Eu as darei quando o filho, Tompa, monge, professor, né, chegar. Aqui ele está fazendo referência ao aspecto monástico, né, aos votos do Gampopa. Nessa mesma época, né, enquanto Gampopa caminhava, encontrou 3 medicantes ao lado da estrada. Um deles disse: somos 3 desafortunados, um desses mendicantes, né? Seria excelente se tivéssemos apenas uma grande tigela cheia de comida, a motivação de um deles, né? O outro disse: se é para fazer aspiração, é melhor então fazer essa aspiração. Seria maravilhoso ser o rei Tsede, que era um rei da região naquela época, né? E o terceiro disse: Tsede também experimentará a morte um dia. Nada poderá ajudá-lo, assim como acontece com qualquer ser. É melhor aspirar ser como Milarepa, o senhor dos yogis. Ele não precisa de roupas e quando ele precisa de comida, as daquines lhe trazem ambrosia. Ele pode cavalgar o leão das neves e não teme o nascimento nem a morte. Após ouvir essas palavras, o Gampopa desenvolveu uma grande devoção por Milarepa. Quem é esse Milarepa? E lágrimas escorreram dos seus olhos. Recebendo autorização de seus mestres Kadampa, ele era o monge Kadampa, ele seguiu ao encontro de Milarepa. Após uma longa jornada, ele finalmente encontra Milarepa e pede para seus discípulos, e pede para ser seu discípulo. Milarepa oferece os restos do néctar de sua capala para ele beber. Afinal de contas, ele era monge. Então Gampopa hesita a beber. Até porque ele estava na frente de outras pessoas. Milarepa então diz para ele: não se perca na indulgência de tantos pensamentos, simplesmente beba. Ele colocou, a capala devia ter álcool, e ele falou: bebe, Milarepa. E ele, Gampopa, então bebe todo o néctar, não deixa sobrar nenhuma gota. Esse foi um sinal auspicioso de que ele era o recipiente adequado e de que receberia todos os ensinamentos. Milarepa então perguntou: qual é o seu nome? Para o Gampopa. Ele respondeu: Sonan Rinchen. Milarepa disse: Sonan, mérito, refere-se à acumulação de grande mérito. Rinchen, que é precioso, significa você será precioso para todos os seres sencientes. Ele repetiu isso 3 vezes, o Milarepa. Gampopa então pediu que ele contasse sobre sua vida e liberação. E então Milarepa respondeu: é maravilhoso que você tenha vindo até aqui por devoção a mim, mas não quero o seu ouro ou chá, porque ele pede para ele contar a história dele e faz uma oferenda de ouro ou chá, né,
para o Milarepa. Milarepa diz: use-os como provisão para a sua própria prática. E então entoou o canto de sua vida e liberação. Milarepa deu-lhe várias instruções de prática e fez várias predições sobre seu futuro. Em uma oportunidade, Milarepa disse a Gampopa: filho, você beneficiará muitos seres sencientes. A primeira vez que nos encontramos, muitos sinais maravilhosos apareceram. Enquanto estivemos juntos, nós praticamos juntos e você esteve à frente. Eu sonhei que você beneficiará mais seres do que eu fui capaz de beneficiar. Milarepa dizendo isso para o Gampopa. Depois de vários ensinamentos, Milarepa instruiu que Gampopa deveria partir para o leste, e então se despediu de seu discípulo. Mas após se despedir, concedeu-lhe, e de conceder-lhe as 4 iniciações, ele disse: agora eu ainda tenho um último e profundo ensinamento para lhe conceder, mas eu ouso não dar-lhe, vá. E manda o Gampopa seguir o caminho dele. Milarepa ficou então mais para trás, enquanto Gampopa cruzou a ponte. Quando Gampopa já estava a uma longa distância e mal conseguia ouvir seu mestre, ele chamou e disse, Milarepa gritou de longe e disse: esse ensinamento que eu ousei não lhe dar, se eu não lhe der, a quem mais restará? Gampopa ficou surpreso, perguntou se deveria fazer uma oferenda de mandala, ao que Milarepa se recusou, mas insistiu. Não desperdice esse ensinamento, disse Milarepa para o Gampopa. Então Milarepa levantou suas roupas na parte traseira e mostrou-lhe suas nádegas cheias de calos. Um ensinamento pouco ortodoxo. Então lhe disse: dentre todas as instruções mais profundas, não existe nenhuma mais profunda do que a prática da meditação. Eu pratiquei muito e minhas nádegas ficaram assim, e eu alcancei grandes qualidades. Então você também deve praticar com perseverança. Isso causou grande impressão no Gampopa e ele seguiu. É importante destacar que até aquele momento não havia uma estrutura de linhagem nos moldes convencionais da tradição Kagyupa, né? Pois a tradição das práticas foram transmitidas, né, mestre para discípulo, Tilopa para Naropa, Naropa e Maitripa transmitiram para Marpa, e quando o Marpa era um chefe de família, transmitiu a linhagem, os ensinamentos para o Milarepa, que era um yogi, né? Então Gampopa, um monge com sua trajetória na escola Kadampa, de forte tradição monástica, que consolidou a transmissão dos ensinamentos Karmakagya, né? Tendo como um dos seus principais discípulos do Tsongkhapa, que foi o Karmapa, primeiro Karmapa. Conexão de Gampopa com a linhagem Karmakagya. Da mesma forma, Gampopa tinha grande conexão kármica com o grande Mochopa. A nossa linhagem Champakagya, Niguma, Sukhasiddhi, vários outros mestres também, dentre eles Maitripa, Raula, Khyumpu Nelson recebe todos os ensinamentos dos seus mestres, principalmente das Dakinis, consolida a linhagem Champakagya e transmite para Mochopa. Mochopa foi o primeiro discípulo de Khyumpu Nelson, detentor da linhagem Champakagya. Gampopa tinha grande conexão kármica com o grande mestre Mochopa, da linhagem Champa, detentor da linhagem Champakagya e principal discípulo de Khyumpu Nelson, fundador dessa linhagem. Nas palavras do precedente Kyabje Kalu Rinpoche, o atual detentor e agora atual detentor da linhagem Champakagya, ou Pauden Champa, como ele mesmo gosta de dizer, Gampopa e Mochopa foram mestres e discípulos durante incontáveis vidas e estão ligados por uma íntima conexão kármica. A partir do encontro que eu vou trazer aqui para vocês, em que ambos ministraram mutuamente iniciações, estabeleceram-se laços muito estreitos entre a linhagem Champakagya e Karmakagya, de maneira que se tornaram indissociáveis. Isso são palavras do precedente Kalu Rinpoche.
O encontro é narrado na autobiografia de Mochopa e que consta nos textos da coleção Champa. Depois da morte de Kyumpo Neljor, isso Mochopa dizendo, passei 2 anos em retiro solitário. Então, para clarificar algumas dúvidas, eu parti para encontrar o Lama Gampopa, que encontrei em uma caverna. O Lama Gampopa estendeu seus braços e colocou uma cata branca em meus braços. Deixando seu bastão de caminhar de lado, ele se voltou a mim e disse: você é meu discípulo e fomos professor e aluno por muitas vidas. Mas essa é a primeira vez que nos encontramos nessa vida. Enquanto lágrimas corriam pelo seu rosto, ele cantou a seguinte canção. Em nossas numerosas vidas passadas, nós ensinamos um ao outro mutuamente. Por causa de nossas conexões anteriores, nos encontramos agora nessa caverna. Cheio de fé e devoção, você veio até a mim, Gampopa dizendo para Mochopa, como um filho. Outras canções seguiram a esta e eu não pude fazer além de chorar. Não pude nada mais fazer além de chorar. Isso Mochopa dizendo. Para vocês verem a conexão, portanto, dos ensinamentos que a gente vai ver aqui com a linhagem Karma Kagyu e Champa Kagyu. Gampopa foi um dos mestres, portanto, de Mochopa. Antes de partir para o Paranirvana, Gampopa deixou várias instruções aos seus discípulos. Instruções simples, mas de grande profundidade. E para nós que somos simples praticantes, ele enfatizou, antes de partir, o seguinte: no futuro, aqueles que pensarem, alas, eu não pude encontrar Gampopa pessoalmente, devem simplesmente estudar e praticar os textos que compus. O precioso ornamento da liberação e a preciosa guirlanda do caminho supremo. A gente já deu os ensinamentos da preciosa guirlanda do caminho supremo, acho que durante 1 ano, está lá no site do KPG. Esse é um ensinamento que o Gampopa fez referência, e o outro é a preciosa guirlanda, o precioso ornamento da liberação. Não há nenhuma diferença em particular. É o mesmo que encontrar comigo, Gampopa disse para os seus alunos antes de morrer, há 1000 anos atrás. No futuro, aqueles que pensarem, alas, eu não pude encontrá-lo, Gampopa, deve simplesmente estudar e praticar os textos que eu compus. O precioso ornamento da liberação e a preciosa guirlanda do caminho supremo. Não há nenhuma diferença em particular. É o mesmo que encontrar-se comigo. Aqueles que estiverem encontrando dificuldades para compreender o Dharma, pense em mim e suplique com devoção. As bênçãos chegarão naturalmente. Por que eu trouxe essa história para vocês, gente? Porque toda vez que eu dou um ensinamento, um estudo com vocês, um texto do Gampopa, eu faço referência à importância da gente resgatar essa história. Porque nas próprias palavras do Gampopa, ele disse, se eu me relacionar com respeito e devoção a esses 2 ensinamentos, é o mesmo que está na minha presença. Cultivar esse tipo de atitude, de postura, portanto, enquanto a gente estiver aqui estudando, trazendo como pano de fundo os ensinamentos do Gampopa, é fundamental. É como se a gente estivesse na presença do mestre. O que a gente vai fazer aqui é simplesmente trazer as palavras do Gampopa, facilitar o acesso de vocês ao ensinamento do Gampopa e que, em última medida, organiza de uma maneira didática os ensinamentos do príncipe Siddhartha, do Buda Shakyamuni, que, movido por uma inquietação fundamental relacionada ao sofrimento, à realidade do sofrimento e à possibilidade de cessação, alcançou um estado de consciência livre de engano. Durante 45 anos, apresentou, compartilhou a sua experiência de prática, não uma filosofia e daí por diante, a sua experiência de prática, que foi praticada por discípulos, que foi preservada ao longo de séculos,
que chegou até Gampopa, que organizou na forma de um texto Lanrim e que chega a vocês hoje. E é com esse sentimento de devoção, de respeito, que eu peço para que vocês se engajem nesses ensinamentos para colher os melhores frutos da palavra direta do Buda Shakyamuni, tá bom, gente? Vamos fazer a nossa dedicatória, então? Sadhana Parikrama, página 7. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.